Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença e te agradecemos por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente, onde quer que a Tua Palavra esteja sendo ouvida, que possamos ter a nossa mente aberta para entendermos a Tua vontade e vivê-la na prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias, que nós sejamos luzes onde quer que nós estivermos, que nós testemunhemos do Teu poder em nossa vida, Pai. Pedimos que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana estivemos aqui estudando sobre brilhando como estrelas na noite. Era o desejo que o apóstolo Paulo tinha para que os filipenses fossem luzes, vivendo, praticando o que eles estavam aprendendo do apóstolo Paulo a respeito do Evangelho. E nós precisamos também, onde quer que nós estivermos, deixar que a nossa luz brilhe. Nós, às vezes, nos preocupamos muito em pregar, em falar e dar estudos, mas esquecemos do nosso testemunho. O testemunho fala muito mais alto do que qualquer palavra, do que qualquer pregação. As pessoas nos observam, por isso que nós precisamos deixar a nossa luz brilhar onde quer que nós estivermos. Jesus, ele disse, vós sois a luz do mundo. Está em Mateus 5, verso 14. Por que Jesus disse isso? Porque as pessoas às vezes se preocupam muito em falar o que conhece, dar ensinamentos da palavra de Deus, mas esquecem que as pessoas estão observando o comportamento daquela pessoa que está falando da palavra de Deus, que está falando do Evangelho. Porque na maioria das vezes, ou em muitos casos, muitas pessoas que pregam, que dão estudos, não vivem aquilo que estão falando. Por isso nós temos que ter cuidado como é que está sendo a nossa vida cristã no meio onde nós temos convivência, no trabalho, nos negócios, mesmo na igreja. As pessoas sempre estão observando as nossas atitudes. Então Jesus disse, olha, vocês são a luz do mundo. E Paulo então aqui em Filipenses 2, verso 15, ele disse para os filipenses que eles deveriam brilhar como estrelas na noite. Essa versão, brilhar como estrelas na noite, está nas traduções mais modernas, como a Nova Versão Internacional, e as versões mais antigas, elas dizem que vocês devem brilhar como luzeiros no mundo. Luzeiros são exatamente as estrelas. Paulo, quando escreveu aos Efésios, Paulo também usou essas mesmas palavras para os Efésios. Ele disse, no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8. Vejam que a palavra de Deus sempre nos chama para que nós brilhemos, para que nós não escondamos a nossa luz quando vamos conversar com alguém, não demonstrar que nós somos cristãos. Quando nós estamos fazendo um negócio também, nós não agimos como um cristão e então nossa luz está sendo escondida. Nós precisamos ser autênticos, não precisamos falar, olha, eu vou agir assim porque eu sou cristão. Não. A própria pessoa com quem você está negociando ou está conversando, ela vai perceber que você é diferente. Então, por isso que nós deveremos deixar que a nossa luz, ela brilhe, porque antes de aceitarmos a Jesus, nós vivíamos como os demais vivem, nas trevas, na escuridão. E hoje, irmãos, o mundo está um caos total, um caos da escuridão espiritual, escuridão moral, enfim, nós não vemos nada que possa ser útil para nós cristãos, tirando
exemplo de pessoas que não são cristãs. O caos é total. E então, nós precisamos deixar que o conhecimento da palavra de Deus que nós temos brilhe através do nosso testemunho. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel, no capítulo 2 e no verso 30, a palavra de Deus diz assim: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel, prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Aqui era uma mensagem que estava sendo dada pelo profeta Samuel para Eli, que era sumo sacerdote, e eles não estavam honrando a Deus com o trabalho que eles exerciam lá no santuário terrestre. Eles estavam desonrando o nome de Deus pelas práticas ilícitas que eles estavam cometendo lá no santuário, no serviço sagrado que eles realizavam. E então Deus disse: honrarei os que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. E como é que nós temos agido na nossa vida cristã? Nós temos honrado o nosso Deus através do nosso testemunho? Ou o nosso testemunho tem desonrado o nome de Deus? Nós precisamos, irmãos, sempre que estudar a Bíblia, tirar lições práticas para nós. Não é somente pensar assim, isso foi escrito lá no passado, foi escrito para Eli, que era sumo sacerdote, não é para mim. Não, a Bíblia, ela é para todos aqueles que creem nela como palavra de Deus. Não importa quem seja, mas se crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que foi dada por Deus através do Espírito Santo a pessoas que foram usadas para escrever a palavra de Deus, nós precisamos colocar isso em nós, essas mensagens. Honrarei os que me honram e também irei desonrar aqueles que me desonrarem. É isso que diz a palavra de Deus. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, Paulo, ele falando a respeito de Timóteo e também falando a respeito de Epafrodito, que nós falamos aqui ontem, foram pessoas que honraram o nome de Deus, que vestiram a camisa do Evangelho e que estavam a serviço do Evangelho. Timóteo era um jovem, educado no caminho do Senhor por sua mãe Eunice, sua avó Loide. Ele seguiu o exemplo do apóstolo Paulo e ele viveu na prática. Ele foi provado nas tribulações que enfrentou junto com Paulo, mas foi também aprovado no seu trabalho. E é isso que Deus quer também. Às vezes somos provados em alguma situação, mas se nós perseverarmos, nos dedicarmos à causa do Evangelho, seremos também aprovados. E o Epafrodito, ele que foi de Filipos até Roma, onde Paulo estava preso, levando recursos financeiros, e Epafrodito, ele foi também uma pessoa honrada por ele ser fiel àquilo que estava sendo designado para ele fazer. Como eu disse para vocês ontem, naquela ocasião não havia as facilidades que nós temos hoje para você enviar dinheiro de um lugar para o outro. É só fazer ali um clique no computador, no celular, e você já transferiu o dinheiro. Mas naquela época tinha que ir pessoalmente, em mãos, e era viagem longa, de meses de duração, situações difíceis, mas Epafrodito foi uma pessoa confiável, e ele entregou a Paulo, serviu a Paulo. Epafrodito adoeceu lá em Roma, quase morreu, mas Deus não permitiu que ele morresse, ele recuperou a saúde, e então Paulo manda ele de volta para Filipos, e Epafrodito levando em mãos a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que é essa carta que nós estamos estudando. Epafrodito foi quem levou essa carta para os irmãos lá em Filipos. Então nós temos exemplos na Bíblia daqueles que merecem honra, daqueles que merecem ser considerados pessoas capazes de fazer aquilo que Deus pede que seja feito.
Sabemos que é tão difícil hoje, às vezes, nós enfrentarmos as lutas e os problemas dessa vida, e é tanto que o apóstolo Paulo, ele escreveu que aquele que está em pé, veja, não caia. Por quê? Porque os problemas são muitos. E às vezes nós até conhecemos pessoas que foram membros da igreja, que às vezes nós frequentamos, ou quem sabe de uma outra igreja, e depois abandonou a fé. Será por que isso aconteceu? Muitas das vezes a pessoa cai na fé, ela desiste da caminhada, porque não busca ter comunhão com Deus todos os dias. Mas mesmo buscando ter comunhão com Deus todos os dias, estudando a Bíblia, orando, testemunhando, nós vamos enfrentar problemas. E Satanás, ele está procurando tirar o máximo de pessoas que ele puder do caminho da vida, que é Jesus Cristo. Esse é o trabalho de Satanás. Então nós precisamos estar certos de que a força que nós precisamos para vencermos os problemas que enfrentamos não vem de nós mesmos, vem lá do alto, vem de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá a vitória. Então nós precisamos ter sempre em mente que, mesmo sendo fiéis a Deus, iremos enfrentar lutas e problemas em nossa vida, dificuldades. Ninguém está isento. O exemplo clássico que nós até já citamos aqui com vocês esses dias é o exemplo de Jó. Um homem fiel, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas aconteceu o que aconteceu com ele. Satanás acusou Jó de ser fiel a Deus porque ele tinha muitas posses. E Deus disse, então você pode tirar as posses dele, os bens materiais, tirou também os filhos, e Jó continuou firme. Aí Satanás falou para Deus, se você tocar na saúde dele, ele vai blasfemar, ele vai também cair na fé. Deus permitiu que Jó ficasse enfermo, e essa enfermidade durou praticamente 2 anos, e Jó firme ali, confiando em Deus, que Deus no momento certo iria se levantar e iria dar a ele a vitória sobre o problema que ele estava enfrentando. E assim aconteceu. Jó, ele foi abençoado. Depois de todo o sofrimento, ele teve a sua saúde restaurada e também ele teve mais filhos e filhas, assim como tinha antes, aqueles 10 filhos que ele perdeu. Deus restituiu tudo a ele em dobro, não os filhos foram 10 novamente. Agora os bens materiais foi restituído em dobro. Quem sabe nós não teremos os nossos bens materiais restituídos em dobro se nós perdemos por alguma razão, mas nós precisamos nos manter confiantes em Deus, porque o que Ele tem preparado para cada um de nós é superior a tudo que nós possamos ter aqui neste mundo. Que nós possamos então ser luzes onde quer que nós estivermos, deixar que a nossa luz brilhe para que as pessoas vejam que nós somos servos de um Deus que cuida de cada um de nós e que está pronto a fazer o melhor por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, que é hoje a sexta-feira, um feliz sábado amanhã, e no domingo retornaremos para dar sequência a esta série, estudando Filipenses e Colossenses, lembrando que amanhã, sábado, nós vamos ter o nosso Hora Tranquila Responde. Que Deus abençoe a todos.